Ei gente, tudo bom? Estamos juntos para mais um café. Eu estou no meu último dia de férias, mas não podia deixar de ter esse tempo aqui com vocês hoje. Quero falar com vocês hoje sobre um episódio em que Jesus cura uma mulher que há 18 anos estava encurvada, um problema de coluna aos nossos olhos hoje, modernos e científicos, mas na época foi narrado como uma mulher oprimida por um espírito que há 18 anos fazia com que ela olhasse para o chão, com que ela não se percebesse como pessoa, não visse o mundo diante de seus olhos. E aquilo era uma situação desumanizadora ou desumanizante. E de qualquer forma Jesus chega lá e diz: é preciso que vida nova seja pronunciada na história desta pessoa que sofre há 18 anos. Jesus vai lá, pronuncia uma palavra de vida, quebra aquela opressão e o texto diz que a mulher, então, sendo liberta, passa a andar ereta e a ter uma vida. O texto termina, está lá em Lucas capítulo 13, dizendo que ela passa a louvar a Deus com esta vida nova que recebe da parte do Salvador, do Messias. Qual é a tensão desse texto? A tensão é que Jesus faz isso no dia de sábado. E nos sábados, os judeus não podiam realizar trabalho algum, ainda que fosse este que Jesus faz, uma boa ação de curar a mulher. Jesus estava ciente, lá no texto de Levítico, capítulo 18, verso 5, diz que a lei ela é para ser obedecida por aqueles que estão vivos. Parece meio óbvio, mas tem a ver com esta relação entre lei e vida, uma lei dada por Deus para promover e manter a vida. Só que nessa hora, curando num dia de sábado, Jesus leva a compreensão daqueles líderes a um nível acima. Diz que a lei não era apenas para manter a vida, mas era para garantir que esta vida seria plena e abundante. Que lindo isso! Então Jesus traz a cura e liberta aquela mulher. Uns detalhes importantes sobre esse texto, e sobre isso eu queria refletir e pontuar com vocês hoje no nosso cafezinho, é que, em primeiro lugar, diz que havia um espírito. Eu não quero entrar no detalhe de que demônio era que estava possuindo essa mulher, mas eu quero pensar em que outros espíritos hoje talvez nos façam viver vidas encurvadas. Talvez um espírito de total rendição ao mercado, ao dinheiro, aos brilhos que a nossa sociedade tanto valoriza, mas que nos levam para caminhos distantes de Deus. Isso é uma entidade maligna que afasta o homem de Deus, e é verdade. Esse espírito mantém pessoas encurvadas, com talvez os olhos voltados para o seu próprio umbigo, entende? É como eu vejo essa mulher que há 18 anos estava encurvada e talvez, vamos explorar aqui a nossa imaginação, talvez olhando para si mesmo. Um espírito de autocentralidade, um espírito talvez de egoísmo, um espírito de individualismo exagerado. Há 18 anos oprimia, esse tipo de espírito oprime. Que outros espíritos estão em ação no nosso mundo hoje, oprimindo e encurvando as pessoas? Talvez, eu diria, um espírito de mediocridade, aquele espírito que diz: contanto que eu faça o mínimo possível para chegar no final do mês com o meu saláriozinho pago, eu estou bem. Isso é estagnante, isto é absolutamente paralisante. Então, pensando e explorando que outros espíritos da nossa época agora precisariam ser desbancados e expulsos, Jesus entra em cena. E o texto lá diz, no final do verso 11, que esta mulher enferma e cativa, há 18 anos, ela não podia livrar-se desse espírito. Aqui tem um outro princípio que fala que nós não temos condições de, por nós mesmos, lutar contra este espírito da cultura predominante ao nosso redor, que caminha numa direção. Nós somos chamados a remar contra esta maré, mas nos é muito difícil. O texto diz que ela simplesmente não conseguia se livrar desse espírito. E aí Jesus entra em cena, e quando ele assim o faz, ele vem e ele expulsa. Que terceiro e lindo princípio é esse? A presença de um Jesus que chega na nossa vida e nos ajuda a fazer aquilo que por forças humanas nos seria impossível. Ele vem e ele nos dá a garra necessária e o Espírito do qual precisamos, que é o seu Santo Espírito, habitando dentro de nós, para que possamos remar contra essa maré, desbancar estes ídolos modernos, esses espíritos da cultura ao nosso redor e viver uma vida abundante. E o texto termina dizendo que esta mulher recém-curada, ela passa então a viver a sua vida louvando a Deus. E eu queria terminar com este quarto e último princípio para pensarmos nesta série que
que temos pensado juntos sobre crescimento. É o princípio do propósito, do porquê que Jesus vem, entra na nossa vida e nos traz esta libertação dos espíritos da nossa época que nos fazem encurvar-nos sobre nós mesmos e manter os nossos olhos só nos nossos próprios umbigos e inaugura vidas medíocres e paralisadas e etc. Por que Jesus entra e nos dá força e coragem para desbancar esses espíritos? Está aqui no final do verso 11, nos diz que esta mulher, na verdade, verso 12, que esta mulher segue a sua vida agora liberta, louvando a Deus. O propósito do crescimento é quando Jesus entra nas nossas vidas e nos coloca de volta no trilho para o qual Deus nos projetou, o trilho que nos leva a uma rota de adoração. Adorar ao Deus que nos criou e que nos libertou é voltarmos a crescer para sermos aquele homem ou aquela mulher que Deus quer que sejamos. É sobre isso que temos falado. Então me permita resumir para que você possa degustar esse café e seguir o seu dia pensando. As pessoas vivem encurvadas sobre si mesmas, numa caminhada onde espíritos, entre aspas, nos oprimem e nos fazem achar que a vida é só isso mesmo. Vou garantir o meu e no mais está tudo certo. Isso se chama mediocridade. Jesus vem para dizer, não é para isso que a relação comigo está disponível a você, não é apenas para manter a vida, é para fazê-la abundante. Entender isso é crescer, entender isso é viver uma vida nova, plena, é viver uma vida abundante. Que nós cresçamos juntos e que tenhamos esta vida abundante na presença de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro do Nosso Grão. Valeu!